ritmo acelerado e de valores invertidos, muitos se afastam de Deus e mal sabem como se reconectarem com a fé. Minha vida era uma vida de muitos altos e baixos, né? Não tinha perspectiva de nada. Quando cheguei na igreja, sofria com muita ansiedade, né? Na minha vida, no meu dia a dia, principalmente na hora de dormir, era ansioso em tomar algumas decisões, né? Então isso me levou a errar muito na vida, né? Toda quarta-feira, uma reunião com ensinamentos pautados na palavra de Deus. Quem participa aprende como ser forte, como cuidar da relação com o Eterno. A igreja do Senhor Jesus é formada por pessoas que vieram, pecadores, cheios de falhas, de erros, ouviram a palavra, creram na mensagem do Evangelho, se arrependeram da vida que viviam, abandonaram a vida de erro, deixaram a vida de pecado para trás, se converteram ao Senhor Jesus, mesmo. E porque houve uma conversão, morte para o mundo, morreram para o mundo, morreram para o pecado, então nasceram para Deus. A reunião de quarta-feira, então, para mim, é uma das reuniões mais importantes que tem hoje na igreja, né? Então, é o que traz a palavra, é o que traz o alimento, é o que traz a vida, é o que a gente para refletir, é o momento que a gente para se encher, para ouvir Deus falar com a gente. É uma reunião que eu não falto por nada, é um compromisso que eu tenho comigo de estar aqui toda quarta-feira, às 7 horas da noite. E o que este batismo com o Espírito Santo trouxe para o Senhor? Trouxe a paz, trouxe a alegria, o equilíbrio. Hoje eu não tenho mais ansiedade, hoje tenho perspectiva de vida, né? E o meu pensamento é de sempre além daquilo que eu posso imaginar. Antes da reunião, minha vida era bagunçada, né? Eu tinha muita coisa, não dava muita conta de nada, eu não tinha paz, eu tinha um vazio muito grande, eu sofria com pensamentos de suicídio, né? Eu cheguei a escrever a minha carta de suicídio, tudo isso porque eu vivia em uma bagunça, eu vivia em um buraco que eu não sabia como sair, né? Mas quando eu comecei a vir participar da quarta-feira, eu conheci de fato o Senhor Jesus, tudo mudou. Uma experiência que capacita, molda o caráter e, acima de tudo, fortalece a caminhada para a salvação da alma. Olá, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E já abrimos a nossa programação mostrando um pouco do muito que acontece às quartas-feiras na Universal. Nós estamos vivendo o mês do Reino de Deus e em cada quarta-feira estamos abordando um tema e hoje vamos falar a respeito da libertação da carne. Você já parou para pensar quantas decisões, quantas escolhas você fez que depois você se arrependeu? Essas decisões, escolhas, trouxeram consequências terríveis para você e você diz assim, meu Deus, eu me arrependo da decisão que tomei. Por que eu fui fazer aquilo? Pois é, saiba como vencer os impulsos da sua carne, da sua vontade, da sua natureza hoje, nesta quarta-feira. Inclusive, nós estaremos nos aprofundando nesse tema para que você possa ter o entendimento da vontade de Deus para a sua vida e não venha mais errar. Desde já, eu quero deixar à sua disposição o nosso SOS Espiritual, o 11 3573 3500 pelo WhatsApp ou 48 3216 6162. 48 3216 6162, nossa central está à sua disposição. Pastor Pablo, as pessoas têm enviado suas mensagens, nós temos atendido, temos dado orientação e esse trabalho é gratuito, a pessoa não paga nada. É verdade, Bispo, estamos aqui agora, neste momento, prontos para poder ajudar você a vencer qualquer problema que você esteja agora passando. Temos aqui a Valéria e a Giovana. A Valéria sente dores de cabeça constante. Ela pede ajuda em oração, pois remédio nenhum tem ajudado mais ela. A Giovana está com problemas familiares. O marido chega em casa bêbado e ela não sabe mais
o que fazer. Talvez é o seu caso. Nos envie a sua mensagem de áudio ou texto que nós iremos ajudar você. 48-3216-6162. Pode agora, neste exato momento, entrar em contato conosco ou através do 11 3573 3500. Você vai agora acompanhar a história do Irineu, um homem que passou por 4 overdoses. Ele só está vivo por um milagre divino. Como que ele conseguiu vencer aquilo que lhe escravizava? Acompanhe. Eu tive 4 overdoses. Nunca tive paz na minha vida. Eu já estava no meu orçamento para mim usar droga. As pessoas não confiavam mais em mim. O meu caráter começou a mudar. Para mim, eu não era viciado. Como que eu não era viciado se todo dia eu estava usando droga? Eu queria achar uma forma de eu me matar. Quando eu estava no palco tocando, as pessoas me enxergavam, nossa, aquele cara tem tudo. Olha, ele toca com famoso. Ah, ele tem carro, pode ter a pessoa que ele quiser. Ele pode ir aonde ele quiser. Mas as pessoas não sabiam como eu estava por dentro. Por dentro, eu estava sangrando, triste, deprimido. Eu tocava numa banda, eu tinha influência, tinha dinheiro, um bom emprego. E toda a vida eu achava que o dinheiro ia trazer minha felicidade. Mas, quando eu ficava sozinho, era pior. É a hora que eu pegava e usava a droga. Chegar ao ponto de eu pegar, usar droga, beber uma garrafa de vodka, pegar a moto e sair na estrada e dar mais de 220 por hora. Eu conheci uma pessoa e ela engravidou. E aí que eu pensei que hoje, eu vou ser pai e vai mudar minha cabeça. Não. Por quê? Eu já estava no vício. Eu conheci a pessoa no vício já. Então eu falei, não, eu vou ter que mudar, mas não mudou. Comecei um tempo que eu tinha que usar droga para trabalhar. Na hora do almoço, de tarde, a droga estava fazendo mais parte da minha vida que uma comida. Carretou mais ainda, foi quando meu pai faleceu em 2014. Eu cuidava dele no hospital e eu não aguentava, não suportava ver ele daquele jeito, eu tinha que usar droga. Ele faleceu, no velório dele, eu estava usando droga. Para mim era uma válvula de escape. Eu achava que aquilo dali ia me amenizar minha situação. Mas cada vez piorava mais. Comecei a perder a confiança, a dignidade, porque eu comecei a ficar uma pessoa agressiva. Eu tentei até me suicidar. Eu peguei um revólver que eu tinha, coloquei uma munição e ficava brincando na minha cabeça. E ficava ali, estralando, para ver se eu ia conseguir me matando. A pessoa que eu tava, ela não aguentava mais ver eu. Ela falou, não dá. Como é que você tá fazendo isso e nossos filhos aqui dentro? Ali foi uma vergonha para mim. E foi quando eu peguei e saí de casa. Eu cheguei a dormir em rodoviária, ficar 4 dias sem comer, mas eu não queria voltar para trás. Comprei quase 20 gramas de cocaína e usei. E foi quando deu a pior overdose na minha vida. Que aquela hora ali, eu cheguei a ver a minha morte ali. E eu via coisas subindo pela parede, eu via a escuridão. Eu comecei a ver coisas assim que eu nunca tinha visto em toda a trajetória que eu usei droga na minha vida, que foi 25 anos. E eu olhei para cima. Me ajuda. Eu pedi ajuda para Deus, sem mesmo conhecer Ele. Eu fui sincero, eu falei, eu tô com medo. O que tá acontecendo? Eu não quero isso para mim, porque isso tá me trazendo sofrimento. Eu quero uma outra vida. Tenha misericórdia de mim. E são palavras que eu nunca tinha usado na minha vida. E minha filha sempre me convidava para ir na igreja. Falava, eu não vou naquela igreja. Não, pai, vamos na igreja. Lá você vai mudar a sua vida. Se o dinheiro não mudou, se as outras coisas que eu tinha, bem material, não mudou, não é lá que vai mudar a minha vida. Tanto da minha filha insistir, eu peguei, fui numa segunda-feira na Igreja Universal. E eu falei assim, não acredito que eu estou pisando nessa igreja. Aqui só tem ladrão. Falei assim, ó Deus, se você existe, você vai dar um sinal para mim hoje.
Se que aquele homem está falando ali, aquele homem ali, aquele pastor está falando, se é verdade, vai ter que acontecer. Ou se é mentiroso. Aí eu saí dali, eu não tinha um lugar para morar e passei na frente de um lugar para alugar. Aí eu olhei assim, inclusive a minha filha estava comigo, falou assim, eu falei assim, ó filha, se for verdade que aquele homem está falando, nós vai morar aqui. E passou 40 minutos, a mobiliária me ligou. Eu com o nome sujo, desempregado, falaram para mim, esse apartamento é seu. Ali, no mesmo tempo, eu tinha ido na igreja naquele dia, na hora que eu recebi a ligação, eu voltei. Voltei e chamei o pastor. Falei, ó, é verdade mesmo que o senhor falou para mim, hein? Naquele dia que eu recebi o sinal, eu pude entender quanto Deus é grande. E se ele me tinha dado um sinal, eu também tinha que dar um sinal para ele. Foi ali que eu deixei de usar a cocaína. Então eu tive que primeiro me perdoar o meu passado. Eu pedi perdão para quem eu fiz mal, principalmente para os meus filhos, para minha mãe. O batistério foi meu cemitério, porque ali morreu o velho Irineu. E a partir dali nasceu um novo Irineu. Só que para mim não estava satisfeito ainda, porque eu queria o Espírito Santo. Até que um dia, numa quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. Aquele dia foi o melhor dia da minha vida. A paz que eu não tive na vida inteira ali eu tive. E na hora assim que eu comecei, ali a busca ali, não demorou muito, o Espírito Santo desceu. E foi a primeira vez que eu escutei ele chamar eu de filho. Você é meu filho. Tudo que você passou, eu te guardei para hoje. E ele falou para mim, sempre eu estava do seu lado, mas você nunca me enxergou. Mas eu estava ali. Quantos livramentos eu te dei. Eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada, mas eu sabia que algo tinha mudado dentro de mim. Eu já tinha o quê? A rocha, que era Deus, o Espírito Santo. Então, eu estava em paz, que eu sabia que as outras coisas iam acontecer. E minhas coisas começaram a andar. Comecei a conhecer uma mulher de fé. Casamos da pandemia, em 2020. Eu só fui vendo o benefício que o Espírito Santo estava me trazendo. Ele estava acrescentando coisas que eu nunca tive na minha vida. E minha esposa não podia engravidar ainda. E ela fez o propósito de Ana. E ali, ela falou, nós vamos ter nosso filho. E o nome dele vai ser Samuel. O mesmo de Ana. E foi isso que aconteceu. Demorou 2 meses, ela me deu a notícia, eu tô grávida. E hoje meu filho tá aí cheio de saúde. Eu tenho minha casa. Para quem dormia na rua, não tinha que comer, hoje eu como o que eu quero, sabe? Eu olho para cima e agradeço muito a Deus todos os dias, tudo que eu tenho. E nada do que eu tenho assim foi mais importante. E a minha rocha, a minha estrutura e a principal de tudo foi ter o Espírito Santo. Daquele homem triste, sem vida, querendo morrer. Um viciado, graças ao Espírito Santo. E a Igreja Universal, hoje eu sou um outro homem. Às vezes, não é o mundo lá fora que te aprisiona, mas o que vem de dentro. Ciúmes, vingança, orgulho. A Bíblia chama de carne os impulsos que fazem o ser humano tropeçar, mesmo sabendo o caminho certo. Mas existe uma forma de se libertar. Nesta quarta-feira, 11 de junho, a noite da libertação da carne. Um passo para uma vida nova.
um passo para entrar no reino de Deus. Qualquer templo da Igreja Universal no Brasil ou no mundo. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. O Irineu se libertou. Ele se libertou do orgulho. Ele se libertou do preconceito. Ele entrou na igreja naquela segunda-feira, trazido pela filha, dizendo: aqui só tem ladrões. Olha só. E como estava a vida dele? Então ele conseguiu se libertar de tudo isso. Deus lhe deu um sinal. Ele foi petulante com Deus. Ele foi ignorante com Deus nas suas palavras. Ele foi malcriado com Deus nas suas palavras. Mas Deus não considerou isso. Deus considerou que Irineu era uma alma que precisava de salvação. E lhe deu um sinal tão simples. Ele conseguiu alugar o apartamento, mesmo com o nome sujo e desempregado. E então ele viu que existia algo maior e decidiu entregar a vida ao Senhor Jesus. Ele decidiu deixar as drogas. E quando o ser humano toma uma decisão, então Deus ajuda. Deus faz a parte dele, faz aquilo que o ser humano não consegue fazer sozinho. Essa é a oportunidade que você está tendo hoje, nesta quarta-feira, de se libertar de tudo aquilo que escraviza você. Você não quer vida e vida com abundância? Então, você não quer ser feliz? Você não quer ser livre de tudo aquilo que faz você gemer aí dentro do seu ser? Talvez você tenha sido escravo da inveja, dos ciúmes, do orgulho, dos preconceitos, traumas, complexos de inferioridade, malícia, coisas que você sente que você até se pega surpreso. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? Pois é a sua carne que leva você a se inclinar para o que é errado. Mas você precisa tomar uma decisão. Olha só o que diz o texto sagrado que nós separamos para você hoje. Se eu esperar, a sepultura será minha casa. Tá vendo? Olha a conclusão que Jó teve. Se eu esperar, a sepultura será minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. Ele sabia que ele precisava tomar uma decisão. Ele sabia que ele precisava agir. Ele precisava fazer alguma coisa. E você sabe que você precisa fazer alguma coisa. Então comece hoje. Amanhã, depois de amanhã, pode ser muito tarde. Já comece agora. Tome a decisão aí agora. Hoje eu vou buscar a Deus. Não é simplesmente, hoje eu vou na igreja. Não, é muito mais que isso. Eu vou buscar a Deus, eu quero ajuda. Eu quero sair desse fundo de poço em que eu me encontro. Eu quero parar de sofrer. Porque se eu esperar, a sepultura pode ser a minha cama. E você não quer isso, não é verdade? Então, pastor Pablo, essa pessoa que está aí do outro lado, nos acompanhando, sofrendo, gemendo, hoje, quarta-feira, ela pode estar conosco e hoje pode ser o primeiro dia de uma nova vida. A gente vê claramente que o futuro do Irineu seria o cemitério, até que ele aceitou o convite da sua filha em estar na Universal. Talvez todos os dias você acompanha a nossa programação, é Deus convidando você, é Deus te chamando. Dê atenção, dê ouvidos, assim como o Irineu deu ouvidos à sua filha e hoje se encontra aí com a vida transformada, faça o mesmo, que eu tenho certeza que este mesmo Deus pode também transformar a sua vida. Nós estamos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Os horários estão aparecendo aí no seu televisor. Vou estar com você pessoalmente às 19h. E você, meu convidado especial. Entrada, estacionamento, creche para as crianças, gratuitos, você não paga nada. Você não paga absolutamente nada. O que você tem que fazer é chegar. Se você está me acompanhando de qualquer cidade aqui do estado, você pode acessar agora universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Você que está em São Paulo, você pode ir ao Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal mais perto de você. Mas hoje é o dia de você começar uma nova história. 19h em ponto, estaremos juntos dando início
essa noite toda especial, segunda noite no mês do Reino de Deus, na quarta-feira, e tratando desse tema, libertação da carne. Agora, uma decisão muda a história da sua vida. Acompanhe esse intervalo e a gente já volta. Existe um grito de injustiça preso em sua garganta. Minha maior dor é a saúde. Eu faço exame, não dá nada. E o que é? Eu queria saber o que eu tenho. Depois que fui acometido de um câncer, e alguns familiares também me abandonaram. E essa é a minha maior dor, é o abandono. A minha maior dor que eu tenho, é assim, eu tenho uma mágoa com meu pai. Entendeu? Assim, a gente desde criança, a minha mãe criou nós, eu e meus irmãos sozinhos, e a minha maior mágoa é com ele. E você? Qual sentença existe em sua vida que exige uma mudança urgente em busca de justiça? Neste domingo, 15 de junho, o dia da decisão para a mudança de vida, às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Hoje você vai receber esta carta. Aqui diz assim: escreva abaixo uma carta para Deus, contando o problema que tem sido a sua sentença. Você vai escrever aqui a sentença que você tem carregado. Talvez a sua sentença é uma doença, é um vício, como o caso do Irineu que você acabou de acompanhar, é a depressão. O seu casamento está caminhando para o divórcio, é a solidão. Você está com uma causa na justiça que, se você perder, você pode ser preso. A sua situação está por um fio e você não aguenta mais. Então, quando você vier hoje à igreja, você vai receber esta carta. Você vai escrevê-la para Deus e vai trazer neste domingo, dia 15, que vai ser o dia da decisão. Por isso que eu disse, uma decisão muda a sua vida. Primeira decisão que você tem que tomar é de vir à igreja ainda hoje. Pegar a sua carta e neste domingo, dia 15, estar conosco. Você vai ao justo juiz, àquele que pode julgar a sua causa de forma justa. Tirar de você a sua dor, o seu gemido, o seu sofrimento e trazer a você a vida que ele conquistou na cruz do Calvário. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Este domingo, dia 15, o dia da decisão. 7 da manhã, 18 horas e especialmente às 9h30, nesta que é a concentração de fé e milagres, onde nós vamos realizar 7 clamores e haverá 7 pastores, cada um clamando por uma área da sua vida: saúde, vida financeira, família, vida sentimental, vida espiritual, libertação e o derramamento do Espírito Santo. Olha, você vai sair daqui diferente, mas você precisa dar um passo de fé. Comigo haverá 6, em número total de 7. Vamos clamar e determinar que a justiça divina aconteça na sua vida. Acompanhe essa matéria que mostra o que acontece aos domingos na Universal. A gente vai voltar para orar por você. Só existe uma forma de vencer os obstáculos deste mundo: contando com a ajuda de Deus. Eu tinha muita dor no corpo, muita fraqueza, aí estava com anemia profunda. Aí comecei a fazer os exames, né? E acabei ficando internada um tempo, uns 6 dias. Diagnosticada com qual tipo de câncer? Linfoma de Hodgkin. Aí descobriu esse câncer no estômago, né? Aí começou a minha guerra, né? Fiz todos os exames e foi preparado para fazer cirurgia, mas eu não quis fazer. Eu tinha um interior bem vazio, assim, eu tinha ansiedade, medo, insegurança, bem frustrada. Era um lixo emocional que você carregava. Era um lixo emocional. Ele me machucava bastante, que ele tinha vícios. Então, para quem sabe, assim, que tem familiares que têm vício, sabe do que eu tô falando. Além de fazer mal para si,
faz para quem tá próximo também. Então, era bem triste, assim. Vocês viveram assim quantos anos? 10 anos. Eu era bem ruim mesmo, assim, com ela, com todos. Eu falava só com quem eu queria mesmo. Era bem arrogante, assim. No trabalho, qualquer coisinha eu já estourava. Não tinha conversa, não tinha diálogo. Priorizava sempre o álcool, os amigos. Aí jogava bola, né? E ela eu sempre deixava de lado. Todos os domingos na Catedral Universal é realizada uma oração onde Deus manifesta o seu poder em todas as áreas de sua vida. A quem aqui esteja com uma cirurgia marcada, a quem esteja aqui, meu Deus, tendo tentado suicídio essa semana ou pensado em se suicidar, a quem esteja aqui nessa reunião que essa semana perdeu o emprego, ficou desempregado, está desesperado porque não consegue enxergar a saída, a solução, a quem esteja com o seu casamento passando por problemas. Então, meu Deus, venha com o teu poder agora, tirar essa pessoa das trevas. Fui lá no altar, a igreja estava aberta durante o dia, eu fui lá na tarde e fiz um voto com Deus. Eu coloquei minhas mãos no altar e falei: Deus, a minha vida está no altar. Então essa guerra não é minha, é sua. Comecei a fazer o tratamento, a médica, aí aquela médica que falou que eu tinha que fazer cirurgia, ela ficou muito revoltada comigo, porque na hora que ela falou que eu tinha que fazer cirurgia, que eu falei que eu não ia fazer, ela falou que eu estava ficando doida, né? Porque tinha que fazer. Eu falei: mas eu não quero. Quando eu voltei, levando os outros exames, tudo lá, aí tinha trocado a médica. Deus trocou uma médica, colocou uma médica usada por ele. E graças a Deus, na quarta quimio que eu fiz, eu já estava curada. Foi colocado 8 doses para fazer, mas na quarta eu já estava curada. Muitas vidas foram transformadas e a sua pode ser a próxima. Eu comecei a entender, né? A palavra entrou no coração. Que realmente eu tinha que mudar. Me batizei nas águas de verdade, me arrependendo mesmo. Depois de tudo isso, a gente era só juntado, né? Nem no civil a gente era casado. Aí a gente, como eu falei, a gente aprendeu mesmo aqui. E de lá pra cá, como é que tá o casamento? Agora sim é um casamento, né? De verdade. Como eu mudei, né? Então hoje a gente é feliz, a gente, né, faz as coisas junto, a gente evangeliza junto, estamos no EVG, né? Recebeu o Espírito Santo? Sim, Senhor, graças a Deus. Melhor bênção que eu já tive. Você também recebeu o Espírito Santo? Sim, Senhor. Eu priorizei, como eu falei pro Senhor, colocar ele no lugar dele. E não demorou muito, assim, de eu ter tomado essa decisão e de eu ter recebido ele. Foi a maior alegria que eu tive. E a tristeza? Não tem mais. Neste domingo às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres. E não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral da Fé, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro. Você pode estar conosco neste domingo, dia 15, e começar uma nova história de vida. Uma decisão muda a sua vida. Não espere a situação piorar. Dê um passo de fé. Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Agora, aí onde você está, se você puder, feche os olhos, por favor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estendo as mãos daqui e determino que essa pessoa receba forças para lutar, para vencer, para sair deste fundo de poço e conseguir, meu Deus, virar a sua vida para muito melhor. Eu determino a paz, a saúde, a libertação. Eu determino, haja luz sobre a sua vida no dia de hoje. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Você crê? Assim será, conforme a sua fé. Até o nosso próximo encontro.